o terceiro tema é mapas tributários. Ele vem 4 mapas psicológicos. Ele vem daquelas questões do 10º grupo, o imposto econômico, os tributos de 4, JECA Tutu, tributo nas escolas, aqueles temas. Bom, aí se você viu e se lembra, a gente tem que ver que são 4 os tributos, 2 municipais, que é o imposto territorial rural, ITR agroecológico, e IPTU, imposto predial territorial urbano, seria gerido pelas prefeituras. O terceiro seria o imposto econômico, que é agropecuário extrativista, industrial, comercial, de serviço e bancário. Incorporaria duas áreas, os serviços e os bancos. E o quarto seria de âmbito federal, o imposto de renda progressivo, para substituir esse imposto de renda que está aí, que é cruel e não contempla realmente a totalidade daqueles que têm renda, privilegia os ricos e os médio-altos e sacrifica a população. Sacrifica todos aqueles que não conseguem esconder a renda. Então, os miseráveis não pagam porque não têm. Os pobres ganham pouco, não pagam. Os ricos e os médio-altos embutem nos custos e fazem a mágica das empresas e sonegam desvairadamente. Então fica a classe média, que são os empregados das empresas e os funcionários públicos, que descontam na fonte, não tem como sonegar. Então o imposto de renda atual é cruel, é um imposto classista que reflete na segmentação o poder de classe, isto é, o poder restritivo de classe baseado na capacidade ofensiva das Forças Armadas, das polícias militar e civil, e na capacidade dos tribunais de usarem a lei para punir todo transgressor ou pretenso transgressor. Então a classe média fica arrochada porque não pode atrever-se a isso. Ficam fora os miseráveis e os pobres que não têm renda, ficam os médio-altos e os ricos fora, que paga a classe média. Os médio-altos e os ricos são os que têm empresa, qualquer gênero de empresa, através do qual ele pode sonegar. Então, esse imposto de renda que está aí é cruel e deve desaparecer, surgindo um outro imposto realmente no lugar. O melhor de tudo seria ter um imposto único, mas eu batalhei contra ele em 1991 lá em Salvador, porque a federação ia suprimir os estados totalmente, ia colocar os estados de joelhos. Então eu fui a Salvador lutar, e nós fomos a Brasília, fomos a cada deputado e senador lutando contra, bem como aos políticos daqui, lutando, Paulo Fernando Rangel e eu, contra os postuladores do imposto único e contra o imposto único. Foi uma coisa, um golpe vil, odioso daqueles que no Brasil querem suprimir a descentralização, a capacidade de os outros pensarem. Bom, a parte disso, os 4 mapas tributários seriam 4 mapas psicológicos, porque tudo é psicológico. Então, os 2 mapas psicológicos das prefeituras incidiriam sobre os prédios e sobre os terrenos desocupados, a ocupação urbana, e o outro sobre a propriedade da terra rural, que essa está grandemente concentrada fora
não se trata da cidade dos estados pequenos como o Espírito Santo, está grandemente concentrado nas mãos de poucos, razão pela qual as pessoas lutam contra esse tipo de tributo, exceto aquilo que eu consegui passar através da Rose de Freitas, deputado federal em Brasília. Então, o que o mapa psicológico quer? Ele seria uma reconstrução do espaço da mesma forma como são os mapas, com vales e montanhas, com rios, que marcaria o fluxo psicológico de A para B, e o mar seria representado pelos bancos, né, evidentemente, tudo flui para eles. E então os mapas psicológicos seriam construídos a respeito das terras no campo, das terras urbanas pelo lado das prefeituras, ou seja, mostraria onde estão as concentrações de riqueza e onde devem ser feitos os investimentos, onde está havendo a área de enriquecimento e onde as coletividades estão empobrecendo. Ele seria grandemente trabalhado nesse sentido, se constituiria uma topografia nova. Haja visto que uma topografia psicológica, ou seja, seriam mapas como esses geográficos, só que psicogeográficos e psicohistóricos. Eles diriam o que está indo de onde para onde há adensamento de riqueza, onde existe esvaziamento e coisas desse tipo. Então, os outros dois mapas, o mapa econômico, psicológico econômico a respeito a cargo dos estados, esse seria de longe o mais importante, porque através eu levei a Penha Felrosa em 1988, que eu chamei de máquina eternizadora, porque eu tinha tido uma experiência em 1985 com o Sarney, o presidente Sarninha, que implantou os fiscais de Sarney, aquela bobagem. Eu era fiscal, fui participar disso, mas aproveitei o fato que estava nisso para inventar uma correlação entre os itens que eram oferecidos lá no comércio em Linhares e na indústria e um código que eu imaginei na ocasião. Então, foi criado um código que eu imaginei, né, criei esse código, e existia um item, e o código colava no item, e essa coisa parece que continua existindo, de 85 para frente. Foi feito em Linhares. Então, essa ideia de eternização, eu passei a essa máquina eternizadora que entreguei à deputada Penha Felrosa, que era viúva do prefeito assassinado da Serra, da Maria Felrosa. Então ela estava na Assembleia, eu fui passando as 150 anteprojetos de lei a vários deputados e entreguei esse a ela. Mais tarde apareceu a ECF, emissor de cupom fiscal, na Secretaria da Fazenda. Muito mais adiante, 30 anos depois, não, 20 anos depois, eu vim a saber do colega MDB, que é há 20 e tantos anos o gerente desse ECF, vinha saber que teria vindo da Itália. Eu não copiei dos italianos e muito menos posso pensar que eles tenham copiado de mim. Foi contemporâneo, mas em todos os casos meu objetivo era esse, de acoplar a cada item um código que pudesse ser rastreado. Então, uma garrafa de suco receberia um código, e esse código, agora tem um código de barra, mas não seria propriamente esse código de barra, poderia até ser, mas não era. Esse código de barras ou outro seria rastreável conforme ele migrasse da fábrica até as casas. E aí nós saberíamos através dele quem consome o quê.
e em que montante. Evidentemente isso faria esse rastreamento das rendas, ou seja, de toda a economia em fluxo, de todo o fluxo econômico. Então, o fluxo da agropecuária e extrativismo, das indústrias, do comércio, do serviço, dos bancos, conforme as coisas fossem passando de uns a outros e as famílias, e aí as 4 pessoas que são o indivíduo, a família, o grupo, a empresa, e os 4 ambientes: cidade, município, estado, nação e mundo. Então, nós teríamos 4 pessoas e 4 ambientes, 8 pessoas ambientes. E a gente começaria a ver esses desenhos e altos e baixos, literalmente, mas sob a ótica econômica, com 5 cores sobrepostas, né? Uma cor para cada atividade socioeconômica. E, por exemplo, a cor dos bancos seria uma, a cor da indústria seria outra, e aí no final as 5 cores e 5 mapas se sobreporiam, assim como também poderiam se sobrepor os outros 3 mapas gerais, que seriam do IPR, do IPTU e do Imposto de Renda. Aí já com uma forma geral de nação, estado, etc, etc, etc. Então esses são os mapas tributários. E esse objetivo evidentemente um estudo psicológico de grande porte, com base na matemática estatística, que o nosso amigo GHB, que é doutor em estatística, e a matemática bayesiana poderia então rastrear aquela matemática de partículas da física estatística, de Boltzmann e de Gibbs, e poderiam então tratar o trânsito dessas partículas psicológicas, quer dizer, nós, seres humanos, o que nós somos e para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo. Quer dizer, isso pode parecer opressivo e até ser opressivo, desde que as pessoas sejam opressivas, elas tornam todos os instrumentos que ela tem em sinal de opressão. Ou pode ser libertador, se a filosofia for de libertação. Quer dizer, se não for acoplado aos sinais nenhum nome, as coisas apenas descrevem os movimentos. Mas, infelizmente, a Secretaria da Fazenda aqui do Espírito Santo nunca se interessou, nunca conseguiu ver aquilo que eu estava propondo. E essa coisa não foi para frente, não adquiriu dimensão nem estadual, nem nacional, nem muito menos mundial, pois ficou por enquanto do jeito que eu imaginei, mas era isso, constituir um mapa socioeconômico geral, para ver como a humanidade se comporta, o que ela tem feito.